tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje nós iremos conversar sobre como eu marco os meus livros. Eu sei que tem gente que gosta de manter os livros intactos, sem deixar nenhuma marcação, porque tem um grande prazer em olhar para o livro e ver ele todo inteiro, mas eu já sou o tipo de leitora que gosta de deixar as minhas marcas no texto, porque eu sinto que quando eu estou interagindo com o livro, eu acabo fazendo uma leitura mais ativa e memorizo mais as informações do livro. E isso acontece principalmente porque eu leio bastante obra de não ficção. As obras de ficção, raramente eu deixo um post-it, uma anotação. Nessas obras de ficção, eu geralmente faço anotações em relação aos personagens principais, algumas descrições que eu gosto bastante, ou algum argumento que eu vejo que a autora está trazendo ali, meio que subliminar, então eu gosto de deixar isso marcado. Mas nos livros de não ficção, geralmente eu faço muito mais anotações, muito mais marcações que os de ficção. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço essas marcações nos meus livros de não ficção. Antes de eu abrir e mostrar meus livros, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, isso ajuda bastante para que o YouTube entregue os meus vídeos a mais pessoas e a gente cresça a comunidade do Negras Escrituras. Bom, gente, dois itens que eu uso bastante para fazer essas marcações são essas flags de plástico, porque eu gosto muito de deixar elas marcadas aqui na parte lateral do livro, que eu olho aqui eu já consigo abrir nas páginas que eu preciso encontrar alguma citação, algum argumento importante. Então eu uso as flags e geralmente eu faço um código de cores. Por exemplo, eu gosto muito de usar essa flag aqui para informações genéricas, assim, quase sempre ela é a minha cor padrão para marcações genéricas. A rosa eu gosto de usar para dar um destaque maior, então assim, quando é uma informação muito importante, quando é o argumento principal, quando é alguma coisa que tem relação com o que eu estou estudando ou com itens que eu gosto muito, eu deixo no rosa. O azul geralmente eu uso para marcar quando tem citação de outros autores, né? Quando tem uma citação de outros autores que eu quero pesquisar mais depois, quero saber mais. E o laranja geralmente eu alterno com rosa, né? Então esses dois verdes eu acabo mantendo os dois como padrão. Isso depende também um pouquinho dos livros, porque às vezes eu faço marcações sem ter esse padrão de cores. Mas já fica aqui no vídeo uma dica de um padrão de cor que você pode utilizar. Outras coisas que eu uso bastante são os post-its mesmo de papel, como esses que vocês estão vendo, que é onde eu faço as minhas anotações. Geralmente, alguns livros, eles têm uma gramatura, um espaço muito pequeno para fazer anotações, ou eu tenho uma ideia muito ampla, quero discutir sobre o argumento do autor, eu acabo escrevendo nesses aqui por causa de questão de espaço. E junto com os post-its, a gente tem as canetinhas também, que eu utilizo as canetas para escrever as minhas anotações. Como eu já comentei com vocês, que eu não tenho essa paranoia em relação a marcar os livros, a escrever, a deixar minhas marcas, eu uso muito marca-texto, principalmente nos livros teóricos que eu vou usar bastante. Eu vou já mostrar para vocês um exemplo que eu utilizei, principalmente essas três cores aqui, e aí mais uma vez um padrão de cor, né? O amarelo, ele faz essa função de ser a minha cor principal e os outros dois eu vou alternando entre informações importantes, citação de eventos ou de outros autores. E eu também uso esses dois aqui da Faber-Castell também. Vou mostrar para vocês nos livros para vocês compreenderem como eu faço essas marcações. Aqui, por exemplo, o Tornar-se Negro foi um dos últimos livros de não ficção que eu li, que tá aqui nessa pilha, né? Ele foi o último. E vocês podem ver que eu já não fiz tantas marcações nas laterais, porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo a não marcar tudo no texto. Como, por exemplo, vocês podem ver o Teoria Feminista, que se eu não me engano foi um dos primeiros livros da Bell Hooks mais profundos que eu li, então eu fiz muitas marcações na lateral, inclusive quando eu estava olhando para fazer esse vídeo, eu fui procurar para entender qual era o código de cores que eu usei e nem eu entendi, só para vocês verem o amadurecimento. Já nesse aqui
eu não sou uma mulher, eu já consigo entender perfeitamente o código de cores que eu fiz olhando aqui, porque já foi uma leitura mais recente e mais organizada. Então eu vou mostrar para vocês agora abrindo os livros. Como eu vou gravar segurando com a mão, provavelmente vai ficar tremendo ou vai ficar desfocada, mas vou mostrar pra vocês. Bom, gente, esse livro aqui, O Pensamento Feminista Negro, da Patricia Hill Collins, foi o primeiro livro que eu utilizei os marca-textos, porque era um livro que eu fiz leitura coletiva, que muitas coisas que eu aprendi nesse livro eu uso até hoje, então eu deixei marcado dessa forma. Já que no começo eu deixei um post-it grande com os principais argumentos do texto, né? O que mais me chamou a atenção desse texto, e aí eu coloquei aqui na frente para eu lembrar quando eu abrisse o livro. Percebam que no começo eu estava marcando de lápis, e aí já começou a aparecer as flags, como eu falei pra vocês, eu gosto das flags por causa disso, porque deixa marcado, mas a gente não apaga a frase e a gente consegue enxergar da mesma forma. Aqui nessa página a gente tem o exemplo de como eu utilizei os marca-textos. Como eu falei pra vocês, o amarelo ele marcou a questão geral e em laranja eu deixei o destaque do conceito. Por exemplo, aqui a imagem de mãe independente do Estado, que a Patrícia está demonstrando como é. Então eu marquei em laranja para quando eu abrisse eu saber que está falando desse conceito, em amarelo a definição dela do conceito. E aí aqui eu coloquei um breve comentário sobre o que ela estava falando ali, né, que as mulheres negras, então elas são pressionadas por ambos os lados, que tinha a ver com o que tem aqui da referência. Aqui também tem uma outra anotação minha, como o homem vê a masculinidade, não querem mulheres, tá, a minha letra, desculpem, gente, mas nem eu mesmo rapidinho assim olhando, não sei o que foi. Mas eu deixo aqui os comentários, como vocês podem ver, que tem a ver com a citação que tá embaixo. Da mesma forma aqui. Aqui um exemplo de como eu utilizo os post-its grandão. Geralmente eu venho e faço um comentário geral sobre o parágrafo que tá aqui embaixo, para quando eu abrir o livro, como eu fiz agora, eu saber sobre o que se trata esse parágrafo enorme, que eu poderia rabiscar ele todinho, mas agora eu só colo um post-it com um resumo do que tem embaixo, para depois, quando eu precisar fazer alguma citação, eu abro dessa forma e sei o que tem aqui embaixo. Então é assim que eu uso esse post-it maiorzão aqui. Bom, gente, como eu comentei com vocês, o Tornar-se Negro, basicamente eu fiz as minhas marcações a lápis. E aí, em rosa, como vocês podem ver aqui, são as marcações mais fortes pra mim. Eu gosto muito de deixar rabiscado mesmo, como vocês estão vendo. E aí coloco aqui do lado algum comentário, como esse aqui pra mim é uma definição do que seria esse ideal de ego pra autora. E aí eu gosto de deixar, ó, os post-its aqui na lateral, que são post-its que marcam, no caso, como eu já falei pra vocês, o rosinha é o que marca o argumento principal e o verde são argumentos genéricos, assim, informações gerais que mais pra frente eu pretendo utilizar em algum vídeo, em algum escrito. E você que tá aí assistindo, você marca os seus livros? Deixa aí nos comentários para eu saber como você marca, se você é do grupo de pessoas que não gostam de marcar os livros, que livro é sagrado, ninguém toca. Deixa aí nos comentários para eu saber. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês no próximo vídeo do Negras Escrituras.